Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A cada momento surge um novo programa religioso na televisão brasileira. Algumas emissoras alugam espaços para confissões religiosas. Outras são por elas controladas. Nós queremos saber até que ponto essa prática é legal e como ficam as religiões que não têm acesso à televisão. Para responder a essa e a outras perguntas, estão no estúdio aqui conosco o procurador do Estado de São Paulo, promotor de justiça, Roberto Liviano, doutor em Direito e coordenador de pesquisa que trata do caráter laico do Estado brasileiro, organizado pelo Movimento do Ministério Público Democrático. A professora Rita Segato, da Universidade de Brasília, antropóloga, integrante do grupo de pesquisa sobre religião e sociedade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E Lucelmo Lacerda, mestre em História, especialista em História das Religiões e autor do trabalho sobre o caso Ratzinger versus Boff, desenvolvido no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. Muito obrigado a vocês por terem aceito o nosso convite. Eu queria, antes de começar a nossa conversa, convidá-los para assistirmos juntos uma pequena reportagem sobre o tema que nós vamos debater aqui ao longo do programa. Vamos ver. Religião e TV, uma combinação que começou no Brasil em 1950, no início das transmissões da TV Tupi com o Frei Mojica, e ganhou corpo nos anos 70 com a chegada dos primeiros programas dos pregadores eletrônicos vindos dos Estados Unidos. Evangelistas como Rex Humbard se tornaram recordistas de audiência nas manhãs de sábados e domingos na TV brasileira. A exemplo dos antigos pregadores norte-americanos, os programas que ocupam as grades das emissoras de TV em todo o país investem na evangelização, na conquista de novos fiéis e na busca de recursos para se manter. É a expansão do televangelismo. Esse caminho também foi percorrido pela Igreja Católica, hoje detentora de 3 canais de TV que oferecem cobertura nacional. Perde apenas para a Igreja Universal do bispo Edir Macedo, que controla 22 emissoras, incluindo as 19 da Rede Record. Enquanto as religiões que têm grande público usam a TV para chegar aos fiéis, outras menores fazem a pregação a partir de veículos como o rádio, pequenos jornais e até TVs comunitárias. O foco daquelas que têm estrutura para usar a televisão é chegar àqueles que não costumam ir aos templos. A missa na TV vale pela missa na igreja? Eu acho que vale. Se você não puder ir, mas se você puder ir na igreja, tem que ser na igreja. Eu prefiro ter um programa, a gente assim, em casa, com a família, porque às vezes não é toda hora que tem tempo estar na igreja. Muitas pessoas estão impossibilitadas de ir à igreja. Por exemplo, assim, pessoas inválidas, que não tem como as outras pessoas levarem. Então, ela dentro de casa pode aprender mais um pouco sobre Deus. Neste cenário, as igrejas passaram a atuar como empresas e, na condição de parte da indústria cultural, se transformaram em uma atividade que também pode gerar lucro. Reformei toda a minha casa, hoje eu não devo mais nada. E comprei um carro 0 quilômetro para mim. Consegui pagar minhas dívidas, abrir meu próprio negócio e um emprego para o meu marido. Bom, eu vou começar com você porque nós estamos terminando o VT com testemunhos, né? E nada melhor do que a televisão para a divulgação de testemunhos, né? São as pessoas sendo vistas na casa dos telespectadores, dando depoimentos sobre acontecimentos da sua própria vida. Essa talvez seja essa a questão mais importante dessa relação televisão e religiões que fazem esse tipo de proselitismo? Isso varia do tipo de religião que se apresenta. No caso, esse é um expediente bem peculiar das igrejas neopentecostais. Isto é, universal do Reino de Deus, especialmente, e a internacional da Graça de Deus. Por quê? Porque eles vendem a ideia de que o indivíduo que desafiar Deus, isto é, se arriscar, ele desafia a Deus dá para ele o que foi prometido na Bíblia, que é a prosperidade.
Então, eles mostram exemplos de pessoas que estão ricas, que se deram bem, que conseguiram vencer no empreendimento comercial. Então, são basicamente duas coisas. Uma coisa é a identificação que eles querem que o indivíduo que está em casa assistindo tenha. Puxa, posso ser eu. E também, outra coisa importante é mexer com a emotividade. Então, essa é uma característica muito peculiar dessa nova fase da igreja na televisão, que é mexer com a emotividade, trabalhar com o sensorial. Então, ele não quer vender uma doutrina para você, ele quer vender um sentimento, quer te vender uma experiência. E, nesse sentido, o testemunho tem um papel bastante importante. Mas as igrejas católicas, nós dissemos aqui, a igreja católica, nós dissemos aqui no VT, que não tem esse mesmo trabalho, usa também a televisão cada vez mais. Só fazer uma correção, são 4 canais, Século XXI, Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. São grandes televisões, especialmente a Canção Nova. Mas usam menos o expediente do testemunho. Aí, as que estão mais ligadas à renovação carismática, aí a Século XXI e a Canção Nova, como são religiões baseadas na vivência dos dons do Espírito Santo, portanto, na vivência da experiência emocional, também utiliza o expediente. Mas ainda menos do que as igrejas pentecostais. Mas eu não quero... E as outras? Só um pouquinho. E as outras? As outras, dificilmente. Aquelas que não têm esse objetivo. Quer dizer, esse objetivo... Isso não aparece. Para dar um exemplo do que a gente vê, um mosaico que é judeu. Você não tem essa prática. É uma valorização identitária. Então, você expõe ali eventos, a comunidade vai se encontrar naquele lugar. Mas a ideia de testemunha é basicamente uma prática proselitista. Roberto, embora não seja o seu campo específico, né, mas você trata da questão do Estado laico. Eu gostaria de ouvi-lo também a esse respeito. Me chama muita atenção, até o discurso do Lucelmo, ele falou várias vezes vender, vender, vender. A maneira como esses testemunhos são usados, essa maneira nos lembra muito as estratégias mais modernas de marketing. Isso nos mostra que, na verdade, a prática da religião, com o uso desses testemunhos, tem, na verdade, um apelo mercadológico, empresarial, né, que nos traz, que nos deve chamar a atenção para uma questão. Televisão é serviço público. E serviço público, ele pode ser cumprido, pode ser exercido por particulares mediante concessão. Né? E o que deve nortear isso? O interesse público. O conteúdo que se expõe na televisão, ele tem que estar sempre atento a esse interesse público. Aliás, a Constituição, no artigo 221, ela diz os princípios aos quais deve estar atento o conteúdo da televisão. E isso nos mostra de uma maneira muito clara que, na verdade, nós estamos diante de uma grande distorção. A maneira como esses testemunhos são apresentados, como eles são como eles são colocados nos programas e como se estabelece essa conexão comunicacional com quem está assistindo, é uma verdadeira estratégia mercadológica, empresarial, visando lucro, visando captar novos fiéis, numa distorção. Se enquadraria como um comercial? Quer dizer, porque a legislação diz que as emissoras abertas, tanto em UHF como VHF, só podem emitir até 25% de comerciais em sua programação. No fundo, eu imagino que sim, Lalo. Só que a questão é que, na verdade, isso está na linha divisória entre o que é realmente propaganda e não. Eles vão dizer sempre que não, que essa é uma maneira. Como o Lucelmo falou, existem formas de praticar a religião, de se comunicar com os fiéis. Eles vão dizer que é uma estratégia de fazer a religião na televisão. Não vão dizer que seja isso. Mas, na verdade, essa questão que você coloca da propaganda, nos faltam mecanismos mais sólidos para uma fiscalização, para um controle. Né? O Brasil, por exemplo, ressente muito da falta do Conselho de Comunicação Social, que é um instrumento democrático, esculpido na nossa Constituição, para ser a ferramenta que os cidadãos teriam à disposição para que houvesse esse controle, para que as finalidades da televisão fossem realmente observadas. E desde março de 2007, esse conselho simplesmente não existe por falta de vontade política do Parlamento brasileiro. Nós vamos voltar a essas questões legais, o Roberto vai voltar a uma série de outras questões legais que eu gostaria que o Roberto analisasse aqui no programa, mas eu queria